Por que essa queda aí em Banco do Brasil, né? Bateu o máximo histórico esse ano, a ação estava indo super bem no começo do ano, todo mundo falando. Esperava-se já ali, né, no começo do ano, que esse trimestre não fosse ser tão bom assim, mas mesmo assim era uma ação que estava crescendo, uma ação que estava sendo muito falada, analistas tinham essa recomendação de compra para ação, e esse trimestre, né, quer dizer, o primeiro trimestre desse ano, a gente viu resultados agora e a ação despencando, queda livre, né? Pulou do avião sem paraquedas. O que aconteceu? O mercado já esperava um resultado não muito bom, mas o resultado veio ainda pior, especialmente por dois motivos que a gente vai falar aqui com vocês agora. Quais são esses dois motivos, gente? O agro e a inadimplência. Os dois se misturaram ali, estão andando juntos, e é isso que veio fazer o resultado do banco ser muito pior. O que acontece? A gente sabe que no ano passado a gente teve toda aquela tragédia no Rio Grande do Sul, então isso já faz o agro dar uma piorada. Mas a questão do Banco do Brasil é muito mais no centro-oeste do nosso país. É o produtor ali que exporta soja e milho, mas principalmente soja. Tá? E é o médio produtor. O banco vive de emprestar dinheiro, vocês sabem disso. O Banco do Brasil é muito forte no agronegócio, ele tem uma carteira muito grande no agro, mas é claro que ele não tem só aquela multinacional, aquele super exportador. Ele também empresta, ele também financia o pequeno e o médio exportador, o pequeno e o médio agricultor. E o preço da soja não está bom, não está alto. Isso está espremendo margem desse agricultor, né? Tudo que ele gasta para plantar e o que ele recebe e exportar, mesmo com dólar mais alto, não está dando para que ele pague o banco. Ele não está conseguindo pagar o empréstimo que ele tomou do banco, o financiamento que ele tomou do banco para comprar máquina, para comprar semente, enfim, para que seja. Então, o preço da commodity, o preço da soja, está interferindo muito nesse exportador, nesse agricultor brasileiro, especialmente no Centro-Oeste, onde a soja é muito forte e é lá que a carteira do Banco do Brasil está tendo mais problema na questão do crédito. E aí a gente já chega no segundo item, que vem de mão dada com essa questão do agro, que é o aumento da inadimplência para esses caras. Então tem a provisão para créditos de liquidação duvidosa, o que era PDD antes, ficou esse nome mais bonito, mas toda instituição financeira, toda empresa é obrigada a ter uma conta que ela chama de PCLD. O que ela tem que fazer? Ela tem que pegar uma quantia, ali, cálculo dela, tá? E jogar nessa conta. Realmente, assim, uma grana que, pô, eu não vou receber, ou eu acho que eu não vou receber. A empresa é obrigada ali a separar em provável, possível, né? E aí o que for provável ela perder, já tem que ir para essa PCLD. Então, o que ela imagina que não vai receber, ela pega uma quantia do lucro dela e joga lá. E isso não entra no lucro, pelo contrário, isso vai reduzir a uma conta redutora de lucro líquido essa brincadeira aí, tá? E então o banco começou a usar uma nova regra, a 4699 de 2021 da CMN. Ou seja, essa regra de PCLD mudou. Agora o banco tem que levar outras coisas em consideração para chegar nesse número, fazendo com que esse número aumente. Então, o que ele achava que, olha, eu acho que R$ 10 eu não vou receber, agora eu não vou receber 15, porque eu estou levando em conta outras coisas. O que mudou especialmente? Visão macro, política, risco Brasil, não pode mais ser só focado naquele credor. Você tem que fazer uma visão macro de tudo o que está acontecendo. E é óbvio, então, que esse risco vai aumentar. E é óbvio, então, que esse dinheiro vai aumentar. Essa provisão, essa possível perda vai aumentar. E é isso que o Banco do Brasil fez nessa viradinha de 24 para 1º tri de 25. Ele implementou essa mudança contábil. E aí essa PCLD aumentou muito de valor. E é isso que assustou o mercado. Então, percebe como é uma coisa que vai se juntando, um quebra-cabeça, com muitas coisas na vida e na economia também. O setor agro está indo mal, aumenta a inadimplência, o banco se assusta, acha que não vai receber, aí ele já aumenta a PCLD. Aí vem uma nova regra contábil, ele é obrigado a aumentar ainda mais. Então o mercado viu, olha, o lucro diminuiu, o lucro foi absurdo, tá, gente? Foi 7,4 bi de reais só nesse tri, é bizarro o negócio. Mas o mercado achou que vinha mais. Quem dera a gente estivesse fazendo esse lucro, a gente não tava aqui, né? Tava nas Bahamas, todo mundo ali no navio. Mas o mercado achou pouco. Então já veio essa redução no lucro.
E aí o mercado ainda se assusta mais, porque ele vê que o próprio banco está falando, olha, tá grave o negócio, eu não vou receber, tô aumentando minha... Ele próprio está aumentando a PCLD, além dessa regra contábil. Então o mercado se assusta e fala, ó, problema de crédito aí no Banco do Brasil, não vai receber. E aí as ações começaram a cair, tá? Vamos falar um pouquinho de número, que eu acho importante a gente trazer números também. Então, essa primeira parte do vídeo é para quem só quer saber da informação, e essa segunda é para você que entende um pouco mais de mercado, ou quer entender, quer começar a investir e precisa ver um pouco da grandeza das coisas, tá? Essa PCLD sofreu um aumento de 46%, tá, gente? E aí isso dá mais ou menos 8,5 bilhões de reais. Percebe como assusta um pouco o mercado e por que o lucro diminuiu tanto? A inadimplência da carteira agro do banco, que pô, é 1/3 do banco, é carteira agro. A inadimplência passou de menos de 1%, 0,9%, para 1,2% praticamente. É uma inadimplência muito grande. Assusta também o investidor, percebe? E assusta o próprio banco, que mudou o guidance. Guidance é uma palavra em inglês para dizer guia, direcionamento. Então, essas empresas falam guidance, elas são obrigadas a dar o guidance para o mercado, assim como o Copom também dá, para falar o seguinte, ó, a gente vai para cá, a gente vai para lá. Para que direção a gente vai? E o guidance de lucro, opa, a gente tinha uma ideia de lucro, a gente estava falando para o mercado que vinha um lucro de um tamanho, a gente vai ter que repensar esse lucro. Aconteceu uma coisa parecida com os dividendos. O banco também deu uma mudança de guidance ali em payout, tá? Mas continua em 40%. Falava assim 45%, deu uma diminuidinha para 40%, eles prometeram na reunião que eles fizeram ali para soltar os resultados. Fizeram no YouTube, eles prometeram que de 40% não vai passar. Então o banco vai pagar 40% de payout, pelo menos nesse trimestre que está vindo por aí, tá? Eles prometem que isso não vai mudar para o ano todo. E esse lucro absurdo que a gente estava louco para ter, que a gente mais queria na vida era abrir a conta e tá lá esse valor, né? Mas o lucro, mesmo sendo 7,4 bilhões de reais, sofreu uma diminuição de 20%. É um pouco assustador, né, gente? E muito curioso, o próprio banco falou nessa própria reunião que eu acabei de falar para vocês, e a gente tem ali analistas de mercado, os melhores bancos e os analistas mais gabaritados fazendo pergunta, e muitas foram focadas em recuperação judicial. O banco está muito preocupado porque ele está vendo que esses produtores de médio porte estão entrando em RJ, recuperação judicial. Eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada melhor, entender um pouco mais o que é RJ, mas quando você entra em RJ, você deixa de pagar algumas dívidas por um período ali, tá? Não é assim, não é, olha, a casa da mãe Joana não paga nunca mais, não é assim, mas por um período de tempo ali, algumas contas ficam suspensas e você ganha um poder de renegociação das suas dívidas muito grandes. Então o banco também já está vendo que, olha, algumas dívidas que a gente esperava receber, não vai receber também, porque o cara vai entrar em RJ e ou ele não vai pagar, ou ele vai pagar um valor muito, mas assim, é muito menor, gente, é muito menor mesmo, tá? Quando você está numa negociação de RJ, do que o valor inicial. Então tudo isso está fazendo o mercado se assustar. Mas eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham aí de Banco do Brasil? Vocês têm? Vocês não têm? Vocês vão comprar agora? Agora que vocês não vão comprar mesmo? Fala aí, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. A gente vai falando de Banco do Brasil aqui ao longo das semanas aqui no canal, tá bom? Obrigado e espero vocês no próximo vídeo.